E aí, tudo bem? Você já parou para pensar em como sair daquela corrida do dia a dia, de pagar conta atrás de conta, e começar de verdade a construir um futuro com mais tranquilidade e propósito? Bom, nessa nossa análise de hoje a gente vai montar um plano bem claro, sabe? Dividido em curto, médio e longo prazo, para organizar as finanças de uma vez por todas. Vamos juntos nessa? Descobrir como alinhar a sabedoria financeira com princípios que de verdade podem transformar vidas. Olha só, tudo começa com essa sabedoria milenar. E não se engane, isso aqui não é só um provérbio antigo não, é o nosso ponto de partida. Ele ensina uma coisa fundamental: prosperidade de verdade não é sorte, não é acaso. É o resultado direto de um plano bem feito, bem pensado e, claro, executado com disciplina. Então a promessa aqui é bem simples, mas é poderosa. A gente vai, passo a passo, construir um mapa que leva da organização do dia a dia, do hoje, até a construção de um futuro sólido, deixando um caminho claro para a gente seguir. Ok, então vamos mergulhar na realidade. Para a gente saber para onde vai, primeiro a gente precisa entender direitinho onde é que a gente está. E olha, o cenário financeiro atual aqui no Brasil nos apresenta um desafio bem grande. Esse número é impressionante. 77% das famílias brasileiras estão endividadas. Pensa bem o que isso significa. A grande maioria das pessoas vive sob uma pressão financeira constante. E com essa pressão, fica quase impossível planejar o futuro, né? E a situação fica ainda mais profunda. Se estar endividado já é um problemão, imagine estar com um nome sujo. Quase 69 milhões de brasileiros estão nessa situação. Isso é mais de 40% da população adulta do país. É um sinal muito claro de que a maioria vive sem nenhuma margem para imprevistos. Agora, olhem para esse dado aqui, que revela muito sobre o nosso futuro. Apenas 37% dos brasileiros investem. Quer dizer que a grande maioria não está plantando sementes para o amanhã. E isso acaba perpetuando aquele ciclo de viver só para pagar as contas do hoje. E essa sabedoria antiga mostra pra gente que esse desafio não é de hoje não. A diferença entre a sabedoria e a tolice financeira sempre foi essa: a capacidade de planejar, de guardar para o futuro, em vez de consumir tudo na hora. Certo. Então, como é que a gente começa a virar esse jogo? O primeiro passo, o fundamental, é o curto prazo. É aqui que a gente vai construir a fundação de toda a nossa jornada financeira, com foco total em estabilidade e disciplina. Pensa no curto prazo como o alicerce de uma casa, sabe? O objetivo aqui não é ficar rico da noite para o dia. É criar segurança. É ter controle total sobre as finanças para que qualquer tempestade que venha não consiga derrubar a nossa estrutura. E a estratégia é bem clara e direta. Primeiro, a reserva de emergência. Esse é o nosso colchão de segurança. Depois, escolher investimentos seguros, como Tesouro Selic ou CDBs de liquidez diária. São opções onde o dinheiro fica protegido e pode ser resgatado a qualquer momento. Nessa fase, a gente evita o risco alto, como ações. O foco total é na consistência, em criar o hábito de guardar dinheiro todo mês. Esse princípio aqui é a alma do planejamento de curto prazo. Aprender a administrar bem o pouco, com disciplina, com fidelidade, essa é a preparação essencial para quando a gente for gerenciar a abundância, que com certeza virá no futuro. Com a base sólida, vamos para o próximo passo e ver como isso evolui. Agora, a gente entra na fase de construção e crescimento, o médio prazo. Se o curto prazo foi o alicerce, o médio prazo é como se a gente estivesse levantando as paredes. Aqui, a gente já começa a buscar um pouquinho mais de rentabilidade para alcançar objetivos concretos, como entrada de um imóvel ou começar um pequeno negócio. É o equilíbrio perfeito entre segurança e crescimento. Aqui, a estratégia fica um pouco mais sofisticada, mas sem complicação. As metas precisam ser claras, o que a gente chama de metas SMART, específicas, mensuráveis, atingíveis, relevantes e com prazo. A carteira de investimentos também começa a se diversificar. A maior parte ainda na segurança, mas uma fatia menor já pode ir buscar um crescimento maior. Isso aqui ilustra o ponto de forma brilhante. Planejar o médio prazo é exatamente isso. Sentar e calcular o custo dos nossos sonhos. Quem planeja, constrói algo que dura. Simples assim. Agora sim, a gente chega na visão mais ampla, onde tudo se conecta. O longo prazo não é só sobre nós, é sobre liberdade e sobre o legado que a gente vai deixar. No longo prazo, a nossa mentalidade muda completamente. O foco passa a ser a multiplicação do patrimônio.
A gente está falando de independência financeira, de garantir uma aposentadoria tranquila e, o mais importante, de construir algo que vai abençoar as próximas gerações. E este slide, uau, ele é a prova do poder do tempo. Olhem só a mágica dos juros compostos em ação. Um valor pequeno, investido com consistência, se transforma numa fortuna. Repara que nos primeiros anos o crescimento parece lento, mas com o passar do tempo, ele explode. Começar cedo, mesmo com pouco, é o grande segredo. Esse versículo resume perfeitamente o propósito do longo prazo. Não é sobre acumular por acumular. É sobre a responsabilidade e o privilégio de construir um futuro para aqueles que a gente ama, para muito além da nossa própria vida. Bom, a gente já viu o caminho, o mapa está na mão. Agora, vamos falar sobre como começar essa jornada. Porque, um plano sem ação é só um sonho. Vamos focar na mentalidade, nas ferramentas e, o mais importante, no primeiro passo prático. O ponto crucial é este. A prosperidade começa na mente. Vejam só a diferença. A mentalidade de escassez espera sobrar alguma coisa para investir. A de prosperidade se paga primeiro. A escassez vê o orçamento como uma prisão. A prosperidade enxerga o orçamento como um mapa para a liberdade. A pergunta é, de que lado a gente escolhe estar? E a boa notícia é que ninguém precisa fazer essa jornada sozinho. Hoje em dia existem ferramentas incríveis que ajudam demais na administração financeira. Tem aplicativos para controle de gastos, como Mobiles ou Organize, simuladores para a gente projetar o futuro e plataformas de investimento que simplificam tudo, tornando o processo acessível para qualquer pessoa. Depois de tudo isso que a gente viu, a pergunta que fica é esta. Não é amanhã, nem no mês que vem, mas hoje. Qual é a pequena semente de disciplina, de planejamento e de propósito que vai ser plantada agora mesmo? Se essa nossa análise foi útil, se fez sentido para você, clique em curtir e compartilha com alguém que também precisa trilhar esse caminho. E claro, se inscreve para não perder os próximos passos. Vamos juntos nessa caminhada para construir uma vida de prosperidade com propósito. Um abraço!